Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da noite de hoje, já trazendo os nossos lembretes, que são o celular, né, para quem estiver com o celular, que possa estar colocando no modo silencioso ou desligando, para que a gente tenha uma reunião tranquila e de muita atenção. Nós também temos para falar para vocês que nós estamos estudando o livro A Voz do Monte, e esses temas todos que temos estudado nesse mês de abril são bem interessantes. E hoje nós vamos estudar o tema O Assédio das Sombras, com a nossa irmã Enir Neves. No próximo sábado, nós teremos o nosso irmão Márcio Firmino, que é da Instituição Espírita José da Luz. Ele vem nos trazer o tema Conteúdos Perturbadores. Na próxima terça-feira, no dia 22, o nosso irmão Walter Labuto, com o tema O Tempero da Vida. No sábado, no dia 26, o nosso irmão Eduardo Matos, com Os Exilados. E finalizando o nosso mês de abril, nós teremos a nossa irmã Rosa Silveira, com o tema O Brilho do Bem. Então, todo esse mês nós estamos estudando bastante, que é importante estarmos estudando. E como a gente tem lembrado sempre, o estudo é importante, e nós temos no dia instituído, né, no município de Belford Roxo, o Dia do Livro Espírita. Então, é uma conquista, nós estamos bem felizes, já vem acontecendo há alguns anos, essa conquista nossa. Então, vai ser comemorado no dia 27 de abril, às 16 horas, lá na Câmara Municipal de Belford Roxo. E quem vai estar falando para nós vai ser o nosso irmão Rafael Papa. O tema é Geração TDAH. É um tema muito importante, está muito aí na mídia, né? A gente precisa estar estudando, está lá. E a gente pede a todos que possam estar comparecendo, né, Antônia? Que é importante para nós, espíritas, esse momento, essa conquista desse movimento lá, municipal de Belford Roxo, no Livro Espírita. Então, que todos possam estar lá conosco nesse dia, 27 às 16 horas, tá bom? E a gente tem falado também que tem acontecido os nossos estudos, nós já voltamos, já tem acontecido. Quem quiser estudar conosco, nós temos nossos grupos de estudo às terças-feiras e quintas-feiras, que é o grupo de estudos do ESD. Desculpa, terça-feira e sábado o ESD, às 19 horas. E quinta-feira nós temos às 19 horas também o estudo do Livro dos Espíritos. E dando continuidade a seguir, às 20 horas, às 21, nós temos a mediunidade, estudo de mediunidade. Temos um pequeno intervalo entre um estudo e outro, porque pessoas que vêm do trabalho, né, vêm cansadas, a gente sempre dá um intervalinho de 10 minutinhos, e aí a gente continua com esse estudo de quinta-feira da mediunidade. E a gente também tem a roda de leitura online, porque todo mundo pede, por que não faz online? Inclusive temos os nossos internautas, né? E aí fica, porque eu prefiro, que eu venho do trabalho. Então, a gente abriu essa roda de leitura, já está acontecendo tem um tempinho. Desculpa. Mas a gente está assim, bem feliz porque tem acontecido, está bem bacana, porque são o quê? As obras de Joana de Ângeles. Então, a gente vem estudando todas as segundas e quartas, sexta-feira do mês, às 19h30, o livro Jesus e Atualidade. Esse livro da Joana é maravilhoso. E aí a gente vai dar continuidade a toda essa obra da Joana, que é muito legal e muito importante estarmos estudando, né?
E também tem acontecido a nossa irradiação pelos enfermos online. Todas as quartas-feiras, às 14h, nós estamos aí com essa irradiação. Quem quiser colocar o nome da pessoa que quer fazer essa irradiação, né, para essa pessoa, é só falar com a Jane, com a Antônia, tá? Que essa irradiação tem acontecido todas as quartas-feiras. E estamos aceitando doações também de cascas de frutas e legumes crus, casca de ovos, pó de café, para a manutenção dos nossos jardins, tá? Tem acontecido isso bastante aqui na nossa casa, essa doação, e a gente tem feito aí esse trabalho da compostagem, e é muito importante para todos nós, né? Temos que cuidar aí do nosso planeta, então a gente fica bem feliz com esse nosso jardim aí, bem bonito. Inclusive tivemos o nosso aniversário e todo mundo ficou encantado, né? Com o nosso jardim, com a energia, que é muito legal. E a gente tem pedido também para que vocês possam estar trazendo um copo, né? Não precisa necessariamente ser igual o meu, né? Que o meu é bem bonito. Não é meu, tá, gente? Está emprestado. Que o meu quebrou, eu peguei do meu esposo. Mas, assim, ele é personalizado, mas é porque a gente faz um estudo aqui, a gente está fazendo esse trabalhinho. Mas a gente tem um copo ali também, que ele é biodegradável, né? Para ser usado para água. Mas a gente pede que, como a gente está cuidando do nosso planeta, a gente pede que cada um traga seu copinho de casa, sua garrafinha, né? Com água para ser consumida aqui, tá bom? E a gente fica muito feliz porque está acontecendo um movimento muito bom, né? Do espiritismo aí no espiritismo, e esse movimento bem legal, e tem todo isso que está acontecendo aqui na nossa casa, aí nas casas com irmãs, a gente tem sempre ali no mural a divulgação, tá? Dos movimentos, até teatro a gente tem ali também. E na Rádio Rio de Janeiro, para quem não conhece, 1400 AM, kHz, a Rádio Rio de Janeiro, 24 horas no ar. Olha, eu sempre divulgando a rádio, né? Que é uma rádio maravilhosa, gente, é 24 horas mesmo. Às vezes, de madrugada, você acorda assim, está sem sono, né? Está preocupada com alguma coisa, vai lá na rádio, pá, liga, palestras maravilhosas, músicas. Então, é para toda a família também, tá, gente? Tem para criança, para adulto, para idoso, para todo mundo. Então, estão todos convidados a ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Então, depois da nossa divulgação, do nosso momento aí de falarmos do nosso movimento, nós vamos para a leitura da página, que é do livro Palavras de Vida Eterna, ditado a Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição número 29, no estudo da salvação. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se encontravam em salvação. Atos, capítulo 2, versículo 47. A expressão fraseológica do texto varia por vezes, acentuando que o Senhor acrescentava à comunidade apostólica todos aqueles que estavam se salvando, ou que se iam salvar. De qualquer modo, porém, a notícia serve de base a importante estudo da salvação. Muita gente acredita que salvar-se será livrar-se de todos os riscos na conquista da suprema tranquilidade. Entretanto, vemos o Cristo apartando as almas em processo de salvação para testemunho incessante no sacrifício. Muitos daqueles que foram acrescentados ao serviço da Igreja nascente conheceram aflição e martírio, lapidação e morte. Designados por Jesus para a obra divina, não se forraram à dor. Mãos calejadas em duro trabalho conheceram sarcasmo, soezes e vigílias atrozes. Encontraram no excelso amigo não apenas um benfeitor que lhes garantia segurança, mas também o mestre ativo que lhes oferecia lição em troca do conhecimento e a luta como preço da paz. É que salvar não será situar alguém na redoma da preguiça, à distância do suor na marcha evolutiva, tanto quanto triunfar não significa deserção do combate. Consoante o ensinamento do próprio Cristo, que não isentou a si mesmo do selo infamante da cruz,
Salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Graças a Deus. Então, com esta página, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, trabalhadores do bem, a todos esses irmãos que nos ajudam, que nos acolhem no plano espiritual, nos dando direcionamento. Aqui estamos, Senhor, agradecidos por esta oportunidade de nos reencontrarmos nesta casa, que nos auxilia em nossa caminhada, que nos ajuda, Senhor, trazendo o Teu Evangelho, que eles possam estar em nossos corações, em nossas atitudes, em nossa fala, em nossos pensamentos. Que Tu possas, Senhor, nos auxiliar em todos os instantes da nossa vida, levando, Senhor, a cada irmão nosso a paz, o equilíbrio, os momentos de reflexões, pois sabemos, Senhor, que somos tão pequeninos diante da grandeza do nosso Pai, e estamos aprimorando todos esses nossos sentimentos e que possamos colocá-los em prática, Senhor, através do nosso ato de amor, de caridade, de benevolência para com os nossos irmãos. Assim, Senhor, te pedimos por todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, pela nossa irmã em especial, que vai nos trazer os estudos da noite, que ela seja sempre intuída e amparada pelo bem, que ela tenha força, coragem, perseverança, Senhor, para continuar trilhando este caminho de evolução espiritual. Que as tuas bênçãos de luz se façam conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Assim eu passo a palavra à nossa irmã Eni. Deixa cair, não botar direito, vamos ver. Boa noite. Mais uma noite aí de estudos, né, de possibilidades de entendimento, né, do Evangelho. Nosso estudo de hoje, do livro da Voz do Monte, é o Assédio das Sombras. E a nossa página, né, de introdução bem nos orientou ali. Jesus falou que a partir do momento que você entra nesse movimento de conhecer, né, a sua palavra, os seus ensinos, o seu caminho, não vai ser fácil, mas que vale a pena, que o preço é a paz. Terminou muito bonito falando, né, que precisamos nos educar, nos regenerar, nos entender para que a gente possa realmente entender esse preço da paz. Que a vida não é fácil mesmo, né? Mas que tem um preço bom, viver no caminho de Jesus, que o preço é a paz. Às vezes a gente reclama, isso está difícil, foi muito difícil, era melhor se fosse assim, mas será que era melhor mesmo, né? Será que era melhor mesmo ter sido fácil e não ter paz? E não ter valido a pena? Coração tranquilo, dormir no travesseiro? Então é isso que o estudo de hoje nos traz. Esse preço de entender os desígnios de Deus, as dificuldades do caminho. E, no caso, hoje, a gente vai falar do assédio das sombras, que é um tema que a gente não gosta muito de falar, né? Não sei por quê. Eu acho que, assim, a gente está sempre estudando os outros temas, aí até eu mesmo falei assim, ai, meu Deus, falar do assédio das sombras é difícil, parece que você está falando mal do outro, mas não é. A gente está falando das nossas próprias dificuldades. Então, é muito interessante também estudar isso. Nesse livro, é o capítulo 9, né, do livro A Voz do Monte, ele inicia assim, ó: bem-aventurados sereis quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Olha só, bem-aventurados você vai ser, né, se você for perseguido, né, caluniado. Tem hora que a gente não entende essas palavras de Jesus, né, mas a gente tem que ir a fundo.
e diz: regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12. Então, ele já fala aqui, ele já inicia falando que você vai ser perseguido, mas outros antes deles e antes de nós já foram também. Que isso não é privilégio nem é sacrilégio. Todos também foram perseguidos, porque o mal existe. A gente não pode negar o mal, ele existe. Então, a gente tem que entender. E muitas das vezes o mal não é bem o mal é a ignorância, a pessoa ignora o bem, né? Deixa de fazer o bem, aí se torna o mal. Então, Jesus demonstra aos cristãos, diz aqui o livro, convocados à disseminação de seus princípios, que a tarefa não seria fácil, pois os homens santos no passado também haviam sido contestados e, às vezes, até eliminados. A comunidade cristã também enfrentaria duros testemunhos, porque a partir de Cristo, a comunidade cristã e Jesus trouxe tantas receitas, tantas possibilidades, tantas experiências positivas para nós. E ainda assim, continuaremos sendo perseguidos. Por quê? Será que nós melhoramos, mesmo depois de Cristo, com o exemplo dele? Será? As lições de Jesus trouxe muitas mudanças, porque ele trouxe o amor, né? Mas também não superamos. Não superamos nossas imperfeições. Continuamos ainda assim. E aqui no próprio livro diz, atuam hoje de forma mais sutil do que naquela época. Naquela época você sabia, o bom, o mal era visível, você sabia que era, né, aquele rei que ia mandar matar, que você temia. Hoje não. Hoje é de uma forma sutil. Como seria essa forma? Nos envolve em problemas familiares, nas dificuldades financeiras, nos contratempos profissionais, em males físicos indefiníveis. Quantas doenças, né, gente, diferentes nós temos hoje. Tensões, angústias, depressões. Então, são essas situações que nós passamos agora, que era diferente, que antes nós íamos lá para um circo, né, ficávamos lá no meio para ser devorado, né, apedrejado, era assim. Era aquela, você conhecia o que você ia conhecer. Agora ela chega sutilmente e você não reflete por que você está passando por aquilo, né? É o assédio das sombras, é o assédio do mal. E quem é que faz esse mal? Né? Será que é o outro só que nos faz mal? Né? Então, muitas aqui na nossa página fala de quem segue o Cristo. Então, muitos desses servidores que seguem o Cristo, né, fala aqui o autor, afastam-se de suas tarefas, atrapalhados por contratempos variados e comprometidos em deslizes morais que apenas representam a culminância de insidiosos processos de influência espiritual inferior. Eu me deixo levar. É inferior porque eu deixo. É inferior porque eu tenho sintonia com ele. Não porque só ele não. Ele não faz sozinho, não. Então, olha aí a nossa responsabilidade, né, diante da prática do Evangelho, de continuar com esse caminho aí do Cristo, né? O conhecimento desse assédio não significa que os discípulos do Evangelho sigam atormentados pela terra. Eu sei que eu estou passando por dificuldade, até falo, né, coisas assim, mas isso não significa que nós devemos seguir atormentados. Quem já chega aqui numa terça-feira à noite para estudar, para pensar, para refletir, já tem a obrigação de entender que nós não temos que ficar atormentados, nós viemos buscar a paz, o preço é a paz. Temos que ter a certeza, se nós já conhecemos o Evangelho, nós temos a certeza já que nós vamos conseguir. É ter essa serenidade, né, Jorge? Ele fala para mim que eu tenho que ter. Essa serenidade de entender os problemas e saber lidar com eles, e não se desesperar. Que a gente perde o equilíbrio, né? Se deixa por esse assédio. Então, no Evangelho, que é a Boa Nova, né, o que Cristo nos traz, ele
o Evangelho é uma excelente notícia para nós. Se a gente seguir todos os dias, ler uma página e refletir nela em cima de nossa vida, a gente vai ter essa paz. E ele traz essa misericórdia para nós, esse entendimento, né? A doutrina nossa, então, mais ainda, ela nos consola, porque temos a certeza que quando tudo isso passar, vai ser muito bom. E que vai passar. O mais interessante é isso, é que vai passar. Às vezes eu escuto falar, tudo passa. E passa mesmo. A gente que tem mais um pouquinho de idade, a gente sabe disso, né? Que tudo passa. É só dormir e acordar, já passou muita coisa. O problema, às vezes, é desse tamanho hoje. Você tem aquelas dificuldades, você sabe que você que está alimentando aquela dificuldade, se você pedir a Deus na hora de dormir, pedir os seus mentores espirituais, no outro dia, o problema foi embora? Não. Mas ele está de outra maneira, ele está mais ameno, está passando. E vai passar. Tudo passa, né? Isso é um consolo para nós. Conhecer a doutrina do Cristo é isso, é ter essa certeza, essa paz. Então, conhecer a doutrina do Cristo, ele tem uma fala de coragem. Para nós temos que ter coragem, porque a vida realmente não é fácil, mas nós temos que ter coragem. Aqui na página também diz, se Deus estiver conosco, quem estará contra nós? Será que nós já pensamos assim? Já nós temos essa certeza? É isso que a página nos traz. E nós temos que ter coragem, ter a certeza disso. Porque esse livro são lições do Cristo para uma vida melhor. Olha que referência bonita que esse livro tem. Lições do Cristo para uma vida melhor. E nessa página ele esclarece que hoje, tudo que nós estudaremos hoje é específico para quem é cristão iniciante. Quando nós somos convocados à tarefa. Mas eu preciso ser convocado à tarefa só na casa espírita? Nós somos convocados à tarefa na nossa família, no nosso trabalho, no dia a dia, na rua, onde quer que estejamos. Estamos sempre convocados à tarefa. Porque quando nós somos convocados à tarefa, é quando nós já entendemos o caminho de Jesus. Então, nós já entendemos, quer dizer, somos um espírito um pouquinho mais evoluído, que nós já entendemos, que nós passaremos pelas perseguições como todos passaram. Jesus passou, os profetas passaram, e quantos outros também não passaram? Não é? Os nossos amigos aí do dia a dia vêm passando todos os dias, você olha para um lado, olha para o outro, você está com problema, aí você sai na rua, não precisa falar nada, aí você conversa com alguém, está com problema maior, está com problema maior, está com problema maior. E aí você vai percebendo que todos nós temos, e que cada um tem que ter a sua coragem de carregar esses problemas. E é só que quando nós falamos em ação das trevas, gente, entre nós, precisamos saber de quais espíritos estamos falando. Nós estamos falando dessas dificuldades que nós passamos, a gente acha que é o outro que faz por nós, pelas nossas dificuldades que tivemos nas vidas anteriores. E tivemos mesmo. Tivemos inimigos. Até nessa vida, por mais que a gente queira fazer o bem, quantas vezes você incomoda o outro sem nem saber? Com uma fala, com um olhar, com um movimento qualquer, e você acaba ferindo o outro. Palavras, então, né, gente? Palavras é uma coisa muito, muito sutil, que às vezes machuca tanto. Então, nós temos que entender quem são esses irmãos, das trevas. Porque a maioria são mais ignorantes do que propriamente maldosos. Os maldosos são os representantes mesmo das trevas. Mas muitos são sombeteiros, são brincalhões, como nós somos no dia a dia. Esses espíritos são só desencarnados. Eles não são mais encarnados, mas continuam. Quantas pessoas na brincadeira te machuca? Acaba uma inimizade, quer uma brincadeira de mau gosto. Não é assim? Hoje, passei por uma situação que o menino deu um tapa no rosto, o rosto da menina ficou inchado. Meu Deus! Aí o pai queria bater. Eu falei, gente, ele é uma criança que a gente tem que orientar. Mas, assim, daqui a pouco, aquilo ali vira uma inimizade de família, porque são vizinhos. E aí começa essa saga.
Às vezes, encarnações vão passando e começa um problema sério na vida da pessoa. Né? Nós carregamos essas coisas. Mas também por quê? Nós não perdoamos. Temos dificuldade de perdoar. Imagina aquele pai que o menino bateu no rosto da filha dele. Ele tem que ter muito discernimento, muito entendimento para ele perdoar aquela criança. Ele já falou, ele já está no caminho do mal. Ele já pode até estar sendo direcionado, mas a gente também pode mudar o caminho dele. Com perdão, com amor, ele ajudando a olhar aquela criança que fica abandonada lá na rua. Não é assim? Então, é assim que nós vamos conquistando essas inimizades e esses espíritos que vão atrás de nós séculos e séculos e séculos, porque nós não temos coragem de perdoar. Perdoar é difícil, né? Mas o perdão, ele primeiro é para nós, depois para o outro. É de dentro para fora também. É tudo muito complexo, né? Então, por que por maior que seja a influência espiritual negativa por algo não resolvido, por uma situação dessa do passado, ela tem efeito sobre qualquer pessoa na mesma intensidade? Por quê? Porque esse efeito é o mesmo. É para mim, é para você, é para o outro. Por que será? Então, é para a gente pensar, né? Porque os processos de influência espiritual não são unilaterais. Eles só acontecem porque eu recebo, porque eu dou a brecha, eu abro a porta para esse processo acontecer. Porque nós nos rendemos às sugestões da sombra. Eu tenho lá aquele meu amigo que está ali me impulsionando a fazer uma coisa, aceita uma propina. Aí eu vou e aceito. Aí vou ficar com um dinheirinho a mais, vou comprar um presente para minha mãe, faz de conta que é uma caridade. Vou comprar uma cesta básica. Resolveu o problema? Não. Você aceitou. Você aceitou aquilo. Então, o teu amigo, né, que não é amigo, que está ali te orientando, te instruindo, te orienta para o errado, mas você aceitou. Então, você também faz parte desse processo. Quando a gente não aceita, e quando Jesus fala para a gente ter coragem, para ter força, é para a gente não aceitar. Cada dificuldade que vem, que venha. Temos que passar? Vamos passar, mas com coragem, com dignidade, né? E não aceitando essas situações e aumentando as nossas dificuldades. É essa a diferença, né? Você é constrangido a beber? Você é obrigado a beber? Mas o nosso amiguinho está lá. Bebe que é bom, você vai ser feliz. Quantas vezes a gente que não bebe escuta? É hora de... Você não relaxa, você não bebe. Você não aproveita a vida. Aí você vai querendo aproveitar a vida, né? E você vai aceitando as sugestões. Roubar, esse aqui saiu, não tem problema não. Foi um pedacinho a mais, umas 100 gramas a mais, deixa, não sei. E você não paga, você está roubando, né? Você se compromete, você faz intriga. Quantas vezes nós fazemos intriga? Uma necessidade, nós falamos muito, né? Aí você, sem querer, fala do colega, fala do outro. E você, às vezes, não está com a intenção, mas você está aceitando uma sugestão que você não percebe. E aquela fala que você faz para o outro, ela vai passando adiante. E, às vezes, até prejudica a pessoa. E você foi o agente da intriga. Mesmo que você não tivesse má intenção. Mas também você também não teve reflexão para não aceitar. Não teve disciplina, não teve responsabilidade. Que a vida do outro não é a sua. Então, é assim que a gente vai aceitando as nossas próprias dificuldades. Vamos alimentando lá o nosso irmãozinho, ele vai se aproveitando, né? Então, o início da obsessão é onde? Em nós mesmos. Nós que aceitamos. É de nós para o outro. Porque se eu não aceitar, porque existem casos que a gente sabe, que a gente vai até relatar aqui, de um outro livro que a gente tirou, que não foi aceita a intriga e o obsessor falou, aqui não tem serviço para mim, né? Não aceitou. Então, nós que fazemos essa ponte, somos nós. Então, quando Jesus fala para termos coragem, perseverança e bom ânimo, é para isso, é para não aceitar esse irmão nosso que está querendo nos desanimar. Esse irmão nosso que nós tivemos dificuldade em outros tempos. Quando a gente sentir dificuldade, vamos pedir a Deus por ele, por nós. Esse que é o remédio. E continuar. Erguer a cabeça, né? Cabeça erguida para o alto, vamos. Se nos empenharmos nesse desenvolvimento pessoal, nessa melhora, em todos os aspectos,
curaremos essas feridas que nós temos. E nós vamos trazendo e às vezes aumentamos. De quantos irmãos se degladeiam, vêm de outra vida. Porque 2 seres que saem de uma mesma mãe, brigar, tentar se matar, isso é normal? É de hoje? Não acredito. Então, isso vem de outra vida e continuam. Por quê? Porque não faz essa reforma, porque não pensa. E muitas vezes é até oferecido o evangelho a ele, mas não quer, porque é difícil, não é fácil não. A gente não está falando aqui que é fácil, mas é possível, né? Então, se a gente melhorar esses aspectos, nós curaremos as nossas feridas. Essas feridas que nos machucam há tantos tempos. Vai vindo, a gente vai ficando igual um bicho cascudo, né? Cheio de feridas de vida para vida, e a gente vai ficando cada vez mais com mais dificuldades, né? Então, se assim nós fizermos, nós afastaremos esses obsessores, esses irmãos que vêm que querem se vingar, que querem o nosso mal. E só conseguimos isso quando nós estamos cientes de nossas responsabilidades. É não colocar a culpa no outro. E nos reconhecermos que nós estamos interconectados. O mundo material e o mundo espiritual, ele tem um intercâmbio. É o nosso irmão que está do lado de lá, que está nos auxiliando para o mal aqui. Pelo sentimento que ele carrega, que nós projetamos. Então, nós alimentamos também o sentimento dele. Se nós vamos nos reformando, melhorando, o que vai acontecer? Nós nos melhoramos e ele também. Porque ele vai ver que ele não tem brecha ali. Então, isso vai modificando, né? Então, é muito interessante a gente pensar nesse sentido, que esse intercâmbio é natural, que esse intercâmbio é de responsabilidade nossa, para a gente fazer com que o nosso mundo seja melhor, que consigamos aí esse mundo de paz e de felicidade, né? Então, no livro Não Há Mais Tempo, ele é organizado pelo Espírito Klaus. Tem uma comunicação aqui muito interessante, que a gente vai trazer 2 tipos de comunicação para a gente entender um pouquinho. Que diz assim, ó, que numa reunião mediúnica, um espírito se manifestou, incorporou o doutrinador e disse assim, ó, aí ele incorporou e o doutrinador disse, seja bem-vindo, meu irmão. Aí ele respondeu, em primeiro lugar, não sou seu irmão. Em segundo lugar, eu conheço o seu sentimento. Porque eu vejo a pessoa falar, chama a pessoa de tia ou de irmão, a pessoa aqui encarnado. Tá vendo? Desencarnado também pensa assim. Aí ele falou, sei que você não gosta nem das pessoas que trabalham com você na casa, quem dirá de mim que você não conhece. Então, ele é um médico que está dentro da casa, que somos nós que estamos dentro da casa trabalhando, a gente está falando aqui, né, da nossa casa espírita, e ele diz, ele de lá, ele tem uma visão maior. Então, ele viu que aquele médium, o médium tem que ser perfeito? Não, mas ele também não pode falar mentira, né? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com o nosso irmão que vem até nós, né? E diz assim, ó, aí ele continua, por isso eu duvido que eu seja bem-vindo aqui. Aí o doutrinador ficou desconcertado e disse assim, mas meu irmão, veja bem, isso aqui é um hospital. Ele duramente respondeu, muito bem, agora você vai dizer que eu sou doente e que você vai cuidar de mim, não é mesmo? Aí ela disse, sim, pois bem, quem garante a você que eu sou um doente? Só porque eu penso diferente de você? Olha como é que o espírito era sagaz e inteligente. Inteligentíssimo, né? Aliás, o que a faz acreditar que possa cuidar de mim? Quem é que cuida de você? Porque suponho que quando alguém vai cuidar do outro, este alguém esteja melhor do que o outro. E, francamente, eu não vejo que você esteja melhor do que eu. Só porque eu faço mal? Porque eu sou o combatente das ideias de Jesus? Quer dizer, para ele isso era uma coisa simples, né? Sim, é verdade, mas eu admito isso, enquanto que você faz o mal tanto quanto eu e se disfarça de espírita boazinha. Então, a gente tem que entender que a gente está lidando com espíritos que não são pessoas bobas, que não são espíritos bobinhos, são como nós, têm as percepções.
que nós não podemos estar escondidos numa carapuça, né? Porque nós temos que admitir as nossas dificuldades e entender o nosso irmão. É essa a diferença. É entender que ele veio com a dificuldade e nós estamos ali para auxiliar da melhor maneira possível, do melhor sentimento possível. E não que eu seja melhor do que ele. Porque nós não somos melhores uns dos outros. Nós somos cada um diferentes, cada um no seu patamar. É essa a diferença, né? Então, o outro doutrinador disse, meu irmão, é preciso amar. Aí ele respondeu, acabou o argumento. Quando vocês vêm com essa ladainha que é preciso amar, é que vocês não têm mais argumentos. Mas o amor não é ladainha, meu irmão. Aí ele falou, se o amor não é ladainha, por que o senhor não vai amar o seu filho na sua casa? Aliás, um filho que o senhor não tem relacionamento há mais de 10 anos. E se o senhor não consegue perdoar o seu filho, que é sangue do seu sangue, como é que o senhor quer falar comigo? O senhor nem me conhece. Aí vieram outros doutrinadores. Aí, por último, veio o dirigente da casa e, com muita calma, disse, olha o dirigente da casa. Não é necessário que o senhor fique atirando essas verdades em nossas faces. Nós temos plena consciência daquilo que somos. Sabemos que ainda somos crianças espirituais e que precisamos aprender muito. Aí o Espírito respondeu, até que enfim alguém com coerência neste grupo. Até que enfim alguém disse uma verdade. Concordo com você, realmente, vocês são crianças espirituais e, como crianças, não deveriam se meter a fazer trabalho de gente grande, porque vocês não dão conta. Então, quando nós estamos entrando numa casa, e quando fazemos parte de um grupo, a gente tem que entender que a gente não é melhor do que o outro. A gente tem que entender o outro e a responsabilidade de estudar. Porque no Evangelho, nos estudos que nós temos, que Kardec trouxe para nós através dos Espíritos, o tempo todo nos orientam a isso. Que nós somos ainda com dificuldades, estamos nesse planeta ainda, né, de provas e expiações, e não temos essa condição de sermos melhores uns que os outros. Mas nós temos, sim, a possibilidade de nos ajudarmos uns aos outros. Perdoar, amar, entender, ouvir sem falar nada. Isso é o entendimento. Isso é que a gente tem que fazer para que a gente melhore. Muitas vezes, não falar é melhor do que falar. Porque aí nós falamos, porque o nosso orgulho ainda é muito grande em nós. Eu já vou lá na casa e já faço o estudo terça e sábado, quinta e sábado. Já me acho melhor. E não sou. Às vezes pode ser até o contrário, eu posso estar em pior situação. Estou precisando mais, já consigo vir, não é mesmo? Quem sabe aqui quem é melhor que alguém? Né? Às vezes eu estou numa situação melhor aqui, pior aqui. Então, nós somos diferentes, é essa a diferença. Então, a única coisa que nós podemos é entender o outro. Mas também tem espíritos que agem como representantes das trevas espíritas para entrar no centro espírita e nós deixamos. Sabe por quê que nós deixamos? Porque eles, quando entram quando nós estamos falando mal do outro, quando nós não estamos preocupados com o nosso trabalho, quando nós fazemos intriga dentro da nossa casa, nós abrimos a brecha e os mentores espirituais que cercam a casa, eles perdem aquela nossa energia boa quando nós temos preguiça. Tudo isso, quando a gente fala da casa, falamos também dos outros locais, onde nós atuamos. Então, tudo que nos traz dificuldade é o que eles se aproveitam. É como nós falamos, abrimos a porta. Então, temos que vigiar o tempo todo e nos auxiliar o tempo todo. O colega ali abriu a porta, gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso não, vamos melhorar, muda o assunto, muda a rota do caminho, vamos fazer uma coisa melhor para melhorar aquele ambiente, para que aquele ambiente não se desfaça com a entrada dos nossos irmãos que querem nos assediar, nos obsediar, né? Então, normalmente, eles não estão preocupados com os nossos trabalhos. Eles querem eles querem entrar,
Mas não é por causa do nosso trabalho. Nós é que deixamos de fazer o nosso trabalho. Eles representam perigo quando nós deixamos. Tem outro fato que a gente tirou desse livro, que diz assim, ó, um espírito obsessor incorporou na sessão mediúnica e disse para o grupo: nós viemos informar que não vamos mais obsediar vocês. Vamos para outro grupo. O que é isso, gente? Será que esse centro está muito bom? O que vocês acham? Vamos pensar aí. Será que esse centro está perfeito? Não tem mais obsessor? Olha, silêncio, hein? Pensamos muito, né? Houve um silêncio até que alguém perguntou, igual aqui. Vocês não vão mais obsediar? Por quê? Aí o espírito respondeu: existe nessa casa tanta maledicência, tanta preguiça, tanto atrito, tantas brigas pelo poder, tantas pessoas pregando aquilo que não praticam, que não precisam mais nos preocupar com vocês, que vocês mesmos são obsessores uns dos outros. A inveja, o orgulho. E não é assim mesmo, gente? E não é assim mesmo? Precisa eles vir falar isso para nós? Então, isso é o tempo todo em nossa vida, né? Então, ele vem quando... Aí a gente fala assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. É por isso. Porque quanto mais a gente está ali no caminho do bem, mais obsessores estão aqui querendo nos tirar do caminho. Só que nós temos que ser fortes. É essa a lição. Né? A lição é essa, que nós temos que ter esse entendimento. Fulano não vai no centro, passa sábado e domingo no shopping, vai para sítio, vai para a praia. Uma maravilha. O filho não perturba, é uma maravilha. Nem precisa. Ela mesmo está se afundando lá, não fazendo nada, na preguiça, não é? Sem ter um movimento de caridade, um movimento de ajuda. Não precisa. Ela mesmo se afunda. O obsessor não tem nem trabalho. Agora, vai você começar a perseverar no trabalho. Em qualquer situação do bem que você começa a fazer, vamos pensar. Começa o estudo, ou começa até uma nova profissão, tudo. Às vezes até um novo relacionamento, como é difícil. Por quê? Se você está ali no caminho do bem, quando você quer sair daquela situação que você não estava fazendo, que não era muito certo, você quer uma melhor, como é que acontece? Dá tudo errado, você não consegue, o pneu fura, tudo, para você na outra semana não ir, para depois não conseguir. Cada semana, não vem num dia no estudo, na outra semana acontece outra coisa. Se você não for forte, você realmente não consegue. Será que é fácil a gente estar cumprindo com todos os nossos deveres? Na nossa própria casa. É fácil cumprir com todos os deveres? Não. Você, quando está no caminho do bem, no caminho direitinho, vai ter aquele que não quer que você fique assim. Que você não conclua lá a sua atividade do bem. Quem quer o mal, né, não vai querer. Então, falar do mal não é ajudar o mal a crescer. Porque parece assim que a gente está aqui falando do mal, que a gente quer que o mal cresça, não. A gente só quer aqui ter entendimento de como ele age, para que a gente auxilie e seja auxiliado. Porque se eu não conheço o outro, como é que eu vou me defender, como é que eu vou reagir para que eu não entre naquele caminho? Eu tenho que ter esse conhecimento, né? A gente viu aqui num livro, A Arte da Guerra. Está escrito assim, ó. Se você vai para uma guerra e conhece mais o seu inimigo que a você mesmo, não se preocupe, você vai vencer todas as batalhas. Você vai para a guerra, conhece como que ele é, já conviveu com ele, você vai... O jogador não fica lá estudando o outro para ganhar o jogo, não é assim? Eles veem aquele mesmo time várias vezes para ganhar o time? Então, agora, se você conhece a si mesmo, mas não conhece o inimigo, para cada vitória você vai ter uma derrota. Você conhece você, mas não conhece ele, uma vez vai ganhar, outra vez vai perder, e assim vai. Porém, se você não conhece nem a si mesmo e nem ao inimigo, o que vai acontecer? Você vai perder todas as batalhas. Você tem que se conhecer e tem que conhecer o outro.
E principalmente você, né? E a maioria das pessoas não conhece a si mesma. A gente não tem coragem de se conhecer. A gente não tem coragem de fazer essa reforma íntima. Porque é difícil mesmo. Olhar no espelho e falar que eu sou orgulhosa, me dói, me incomoda. Mas quando eu falo, quando eu percebo, aí naqueles atos de orgulho, ou às vezes eu nem percebo, mas alguém me toca e fala, eu já não fico nem mais familiarizada, né? Eu só fico sentida, mas eu percebo que eu não posso realmente... eu percebo aquela não virtude em mim, né? Aquele defeito em mim. E isso que é interessante, isso que é interessante. Você se conhecer, que é muito difícil, mas não é impossível, né? Porque a gente tem medo da reforma íntima, tem medo do que vai encontrar dentro da gente mesmo. Quem eu sou? O que eu fiz hoje o dia inteiro? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu fiz algum movimento errado até para o meu planeta? Fiz algum... Né? A gente parece uma besteira, mas será que a gente fez? Se você pensar no dia inteiro seu. Aí, às vezes, eu não quero pensar. Sabe por quê? Porque aquilo eu preciso negar para a minha vida continuar sem... Aí é o que o meu amiguinho lá se aproveita daquelas coisas erradinhas que eu vou fazendo e ele vai se alimentando, ele vai insuflando os meus problemas. Né? A inimizade vai aumentando. Então, a gente precisa se cuidar, se conhecer, para saber como é que nós vamos nos defender. Não para briga, para guerrear, mas para se defender e seguir a nossa trilha, o nosso caminho. Né? Então, como é que os grupos espíritas, né, como é que nós, espíritas, podemos nos defender das trevas? Será que tem um meio da gente se defender das trevas? Das dificuldades do dia a dia? Aí tem alguns itens aqui que a gente pode parar para pensar. Havendo muita sinceridade, amizade verdadeira e, principalmente, muito amor entre todos os colaboradores do grupo. Será que assim eu vou conseguir dar mais um passo? Porque, às vezes, o outro pode me incomodar, mas eu também posso falar sinceramente, ele pode... Se a gente está num grupo de amizade, a gente tem que entender que a gente está ali para reforçar um ao outro, para auxiliar um ao outro. E isso é bacana. Olha, isso eu não gostei. Ah, você é assim, você é assim, você é assim. Mas de uma maneira que é para o nosso crescimento. Então, isso é muito importante, né? É uma maneira da gente se defender, auxiliar o outro. Falar, isso aí não tá legal não, hein? Faz, continua fazendo. Você vai ver só. Vamos mudar isso, vamos mudar isso. Muda o rumo da prosa, muda o movimento. Então, a gente vai conseguir. Outra coisa, existindo a prática da solidariedade. Será que nós somos solidários? A gente vê o outro caladinho, com dificuldade, a dificuldade emocional, financeira. Será que a gente vai lá para auxiliar? Será que nós temos esse carinho, esse respeito para com todas essas pessoas que buscam o grupo? Porque não é só entre elas, não. E quem vem? Será que nós estamos desarmados para receber essas pessoas que vêm até nós? Ou até mesmo para serem orientados, ou para receber uma assistência espiritual? Será que eu não vou julgar? Igual as crianças lá em casa falam assim, vó, eu não julgo, eu não julgo. Agora está na moda falar isso, eu não sei nem por que esse jargão aí que eles falam lá. Minha de 10 anos, vó, eu não julgo. Mas será que a gente não julga mesmo? Chegou um ali, deve estar bêbado, deve estar drogado. Não é assim que a gente pensa? Mas não é assim que a gente tem que pensar. Ele é meu irmão que está precisando. Agora, por quê, para quê? Depois é um outro momento que a gente vai inteirar. Mas primeiro eu tenho que receber com amor e carinho, né? Não só isso, às vezes um malcriado, outro, com todas as situações pertinentes da nossa vida, né? Outra coisa que a gente tem que ter para evitar, né, para se defender das trevas, haver muito comprometimento com a própria casa, com a própria família, com o próprio trabalho, com o próprio ser humano, com o próprio planeta. Então, comprometimento. Será que nós já somos comprometidos?
realmente? Ou estou lá? Não. Ele é o chefe, a outra faz isso, outro faz aquilo, só faço o que é meu. A casa está ruindo, eu estou ajudando. O outro faltou, será que eu estou lá para auxiliar? Será que quando o outro falta, eu me coloco comprometida, eu sou comprometida a auxiliar? Então, esse também é um ponto muito importante, né? Realizar periodicamente a avaliação dos nossos resultados. Conversar, gente. Às vezes a gente tem que parar. Será que nós estamos fazendo direito? Às vezes a gente, né, tem alguns problemas, a gente tem que ter avaliação, a gente tem que conversar, a gente tem que saber. Porque às vezes eu não vejo, mas o outro vê e quando ele fala, aí é isso mesmo, eu preciso modificar. E também, uma coisa muito importante que a gente deve prestar atenção, abandonar a ilusão de que o divino está em um lugar distante. O divino, Deus está em nós. A gente fica achando, eu não sou merecedor, eu não posso fazer. Não, eu posso muito. Jesus falou, o que eu fiz, você faz também, faz muito melhor, faz muito mais. Então, é isso que a gente também tem que entender. Nós podemos sim, se quisermos. Quantas coisas que nós nunca imaginávamos que íamos conseguir, e a partir do momento que você determinou, você conseguiu. É só a gente determinar. Eu quero, eu posso, eu vou fazer, e a gente consegue. A gente modifica muita coisa. Porque é muito interessante. Aquela coisa parece que é inatingível, mas a partir do momento do seu desejo, você consegue. Quando você tem a fé também, a fé de que o divino está em você, você nunca sai do caminho. Porque você acredita em você, você tem coragem, né? Quando você procura o caminho correto, também é um modo de ser das trevas. Quando você tem fé firme, fé firme também, né? Quando você executa as ações corretas, adequadas, né, a nosso dia a dia. Quando você evita o egoísmo, o apego, o ódio, porque o egoísmo traz apego, traz ódio. Tudo vindo dele. Então, o egoísmo também é outra chaga que nós temos, além do orgulho, que é muito forte entre nós. E o medo de se ligar. E como é que o modo que nós temos para se livrar do egoísmo? É acreditar em Deus, é adorar a Deus. Então, nós temos muitas formas de conseguir esse movimento de nos livrarmos das trevas, de saber esse caminho. Aqui a gente percebeu no estudo que não é um caminho fácil para ninguém. Posso pensar, o Walter tem uma vida maravilhosa, olha lá, ó, parece um doutor. O outro lá, está lá, o advogado, ó. Só pensando que a vida dele é maravilhosa, né, Edson? A tua também é maravilhosa, Edson? Graças a Deus, né? Então, mas cada um da sua forma. Então, a gente tem que seguir esse caminho, acreditando em Deus e sabendo que os tropeços estão vindo, mas que a gente vai conseguir. Isso é muito importante. Então, para terminar o estudo, a gente trouxe uma fala da Dona Ivone Pereira, que fala do livro Dramas da Obsessão, que é uma fala muito bonita, que é para a gente fechar, para a gente pensar de que esse irmão necessita para a gente modificar, melhorar a nossa vida, diminuir essas animosidades que nós trazemos de outras vidas, que nos atrapalham tanto nessa vida, que acaba, às vezes, nós não curamos essas cicatrizes, essas dificuldades que nós temos, porque nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Então, quando a gente trabalha nesse sentido de modificar nosso comportamento, e aí a Dona Ivone Pereira traz isso aqui para a gente assim, de uma forma muito bonita, muito carinhosa. Ela diz assim, para esses irmãos, né, em trevas, né? A todos esses desarmonizados das leis da fraternidade. Olha que maneira bonita que ela se reporta a eles, né? Deverão os servos do Senhor, encarnados e desencarnados, esclarecer ou proteger com dedicações incansáveis. Fez, te perdoa, fez 70 vezes 7, lembra dessa lição? Então, ela diz também, paciência infatigável, desprendimento e desinteresse. Eu não vou fazer por ele, perdoar ele para ser perdoado.
Eu vou fazer porque eu sou fraterno, que eu quero que ele melhore, que eu quero o bem dele. Ele tem que ter certeza disso, né? Visando não somente a méritos para si próprio, mas, acima de tudo, ao cumprimento de sagrados deveres diante do Todo-Poderoso, que estabeleceu a justiça do auxílio, do mais forte ao mais fraco, do esclarecido ao ignorante, segundo rezam os dispositivos da lei de amor ao próximo como a si mesmo. Então, é a lei que Jesus nos trouxe, né? Amar ao próximo como a si mesmo. E é essa a receita que a gente traz para hoje, que nos amemos uns aos outros, né? Gente, obrigada pela oportunidade e uma boa noite. Agradecemos, então, assim, a nossa irmã Eni por esta oportunidade de estarmos estudando, relembrando todos esses ensinamentos. Vamos, assim, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, aos nossos amigos que estão sempre nos intuindo para o bem, ao nosso anjo guardião, agradecendo ao Senhor por toda esta oportunidade. Sabemos, Senhor, que somos difíceis, que ainda estamos na caminhada, mas que estamos perseverantes, Senhor, procurando sempre acertar mais, procurando sempre aparar as nossas arestas, deixar esse homem velho para trás, refazer, Senhor, todos esses momentos difíceis que tivemos e colocar em prática todos esses ensinamentos, que possamos estar mais benevolentes, pacientes, tolerantes, praticando sempre o amor, a caridade, a humildade para com o nosso próximo. Abençoe e ampare, Senhor, a esta casa, a todos os trabalhadores, por todos aqueles que vieram antes de nós, nos trazendo, Senhor, a oportunidade de estarmos aqui neste momento, refletindo sobre o Teu Evangelho de luz. Que eles possam também estar recebendo as nossas vibrações de amor e de paz. Envolva todos os nossos irmãos em humanidade, por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão perdidos, sem saber para onde ir, aqueles que estão se separando dos seus entes queridos, que sabemos que isso é momentâneo, é passageiro, mas que ainda nos aflige, que nos coloca ainda em momentos de tristeza, de dor, mas que Tu possas dar a cada um, Senhor, a paz, o equilíbrio, a resignação, para que possam continuar a sua caminhada de luz. Abençoe-nos nesta noite, dê, Senhor, a cada irmão nosso a paz e a força, o entendimento, e que todos os nossos irmãos que forem para o passe nesta noite possam estar recebendo, através da água fluidificada e do passe magnetizado, a energia necessária para refazimento das suas forças, das suas energias positivas. Fique assim, Senhor, conosco, nos abençoando, nos amparando. Agradecemos aos amigos espirituais, a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Que possamos retornar aos nossos lares, levando esta mesma paz que aqui sentimos. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós agradecemos a todos pela presença, tenham um bom retorno aos seus lares. O passe não é obrigatório. Quem estiver bem, estiver se sentindo bem, pode ficar no nosso salão ou visitando aí nossos murais e tenham todos um bom retorno, tá bom? Fiquem todos com Deus e boa semana.